Olá a todos, eu me chamo Thiago Pinho e hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário intitulado Panorama Internacional Atual sobre a Legislação Aplicada à Barragem de Rejeito. Esse seminário é a valer da disciplina de Geotecnia aplicada à mineração. Bem, o objetivo principal do meu trabalho é apresentar um panorama sobre a legislação aplicada à barragem nos 5 países com o maior número dessas estruturas, conforme o Comitê Internacional de Grandes Barragens. Além disso, eu vou comparar a legislação aplicada nos demais países ao cenário brasileiro. A pedidos, eu acrescentei ainda ao quadro os panoramas português, sul-africano, canadense e australiano. O português por questões de língua, sul-africano, canadense e australiano, pois são países que têm empresas mineradoras bastante importantes, ou atividades mineradoras importantes, como o caso do sul-africano. E por fim, eu vou expor brevemente as perspectivas de alguns países sobre o método de alteamento a montante. Bem, avançando, esse aqui é um panorama com os países com maior número de estruturas, segundo o Comitê Internacional de Grandes Barragens, onde a gente consegue observar que a China apresenta esse maior número de barramentos, cerca de 23.841, seguido por Estados Unidos, Índia, Japão e finalmente o Brasil. Os países adicionados à apresentação: África do Sul em sétimo, Canadá em oitavo, Austrália em 15º e Portugal em 22º. Bem, vamos iniciar a apresentação pelo panorama brasileiro. No Brasil, a Política Nacional de Segurança de Barragens ela é regida e estabelecida pelas leis federal número 12.334, de 20 de setembro de 2010, possuindo alterações preconizadas na Lei 14.066, de 30 de setembro de 2020. Bem, essa lei ela é aplicada a barragens destinadas ao acúmulo de água para qualquer uso. Só que, para aplicar essa lei, ela precisa atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: altura do maciço maior ou igual a 15 metros, capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, um reservatório que contém resíduos perigosos e, além disso, uma estrutura que possua DPA, dano potencial associado, médio ou alto. E esse DPA ele é feito em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perdas de vidas humanas. Anteriormente, eram só para estruturas com DPA alto, com as modificações realizadas na lei, agora são DPA médio e alto, se enquadra na Política Nacional de Segurança de Barragens. Bem, a própria lei ela aponta que as inspeções regulares de segurança elas vão ser função da categoria de risco e o dano potencial associado a essa estrutura. A periodicidade ela pode variar, mas impreterivelmente será realizada nas fases de construção, operação e desativação do barramento. Essa questão de categorização das barragens por risco, ela se baseia em características técnicas, seja o método construtivo, se for construída montante, ajusante por linha de centro, o estado de conservação dessa estrutura, a idade do empreendimento e o atendimento do mesmo ao plano de segurança de barragem, bem como de qualquer outro critério estabelecido pelo órgão fiscalizador, enquanto ele realiza essa fiscalização, a auditoria do barramento. Bem, eu não vou entrar muito na política nacional, porque até a gente já tem uma apresentação sobre isso aqui na disciplina, mas eu gostaria de acrescentar sobre essa questão do zona de autossalvamento, que, de acordo com a portaria da ANA 236 e a portaria da NM 70389, elas mencionam que a responsabilidade de alertar a população nas AS, né, nessa zona de autossalvamento, que é a região que está até 10 km ou a 30 minutos do ponto do provável rompimento da estrutura. Quem é o responsável por alertar a população, até mesmo realizar a evacuação, os processos junto com a Defesa Civil, é o dono do empreendimento. Bem, como falei, não vou meter muito ao panorama brasileiro, agora eu vou passar para o panorama estadunidense. Basicamente, nos Estados Unidos, os programas de segurança de barragens são regidos pelas legislações e instituições submetidas à FEMA, Agência Federal de Gestão de Emergências. Entre os principais órgãos responsáveis pela segurança estão o Conselho de Revisão de Segurança de Barragem e o Comitê de Interagência sobre Segurança de Barragens. Só que é importante falar que, embora sejam submetidos à FEMA, no território norte-americano, os estados atuam de maneira independente na composição das leis sobre segurança das barragens.
Só que, como eu falei, essas têm que ser aprovadas e revisadas pela FEMA. E é por isso que entra esse Comitê de Interagência sobre Segurança de Barragens, justamente para fazer a ponte entre todos os estados norte-americanos. De modo geral, as diretrizes da FEMA, elas são aplicadas em barramentos que devem seguir algum desses requisitos. Primeiro é a altura, igual ou superior a 25 pés, ou seja, 7,62 metros. Uma capacidade de armazenamento volumétrico do reservatório igual ou superior a 50 acres-pés, 61.684 metros cúbicos, ou risco ajusante significativo, independente das dimensões. E quando eu falo risco ajusante significativo, vocês podem entender como DPA. Um DPA, vamos dizer, significativo, que aqui, de certa forma, não estabelece, mas geralmente são DPAs ou riscos ajusantes de médio a alto, assim como a lei brasileira. Ela vai ser aplicada de maneira equivalente para qualquer barragem que atenda os requisitos elencados acima, independente se os reservatórios acumulam água, rejeitos, outros materiais, ou se esses reservatórios são permanentes ou temporários. Além disso, são excluídos da FEMA barragens que não excederem 6 pés, independente do seu volume, ou que não excedam a capacidade volumétrica de 15 acres-pés, independente de sua altura. Bem, agora avançando para o panorama chinês. Na China, as barragens são subdivididas em dois tipos, segundo a sua finalidade. Seja o uso de recursos hídricos, sob a jurisdição do Ministério de Recursos Hídricos, ou a geração de energia elétrica, sob jurisdição da empresa estatal de energia. Bem, a responsabilidade primária pela segurança da barragem ela vai ser sempre do proprietário. Cabe ao governo a função supervisora e orientativa. O governo, né, a autoridade reguladora, ela tem o poder de monitorar as inspeções realizadas pelo empreendedor, aceitando ou rejeitando os relatórios emitidos, assim como tem o poder de conduzir as suas próprias inspeções. A China ela publicou, né, do território chinês, as diretrizes para avaliação de segurança de barragem, que vão ser aplicáveis para barragens com altura de no mínimo 15 metros, ou que represem um volume maior ou igual a 1 milhão de metros cúbicos. Bem, é importante falar que essa segurança de barragem na China, ela vai ser analisada, de acordo com essa diretriz, quanto à integridade das estruturas, o monitoramento dos instrumentos, a operação em si da barragem e o seu planejamento de emergência. Após essa análise, você vai dividir essas estruturas em três níveis, sendo a classe A segura e confiável, a classe B segurança mínima, mas assim, ela tem requisitos de segurança, mas está incompleta. É necessária alguma ação. E a classe C, que é uma barragem insegura. Bem, essas conclusões da avaliação, de acordo com a conclusão da avaliação, você vai chamar uma barragem de qualificada, qualificada básica e não qualificada. Que no Brasil a gente pode fazer, a grosso modo, um comparativo com a DCE, que é uma declaração de estabilidade. Enquanto no Brasil nós temos a DCE positiva, que aqui valeria a qualificada, e negativa, que seria não qualificada, na China nós temos essa qualificada básica, que no primeiro momento passa, mas como eu falei, é necessário que algumas medidas de segurança sejam realizadas. Já em relação ao monitoramento desse barramento, ele é feito pelo empreendedor, como eu falei para você, de três formas. Atividades diárias, vai ser sempre incluída na rotina do barramento. Todas essas atividades elas vão ser reportadas ao órgão. Atividades anuais, feitas pela equipe técnica do empreendedor, antes e depois da época chuvosa e também no final de todo o ano. E inspeções especiais, que vão ser realizadas quando, durante as atividades diárias ou as inspeções anuais, percebeu-se sinais de danos com potencial de prejudicar a segurança da estrutura. É geralmente nas inspeções especiais que o governo chinês também faz as suas inspeções independentes. Bem, já na questão do plano de preparação para emergências de gestão de segurança da barragem de reservatório, de acordo com essa portaria aqui, que no Brasil pode ser comparado a um PAI-BM, né, um plano de ação de emergência para barragens, assim como nos monitoramentos, o responsável por elaborar esse plano de ação de emergência é o empreendedor.
Ou seja, uma equipe competente do empreendedor ela vai gerar esse plano de gestão. Vai ser aplicado apenas para reservatórios de grande e médio porte, podendo ser referência para pequenos reservatórios. Só que uma das coisas que esse PAI-BM chinês tem que ter obrigatoriamente é um estudo de dam break para os grandes e médios reservatórios. Então, assim que você protocolar esse documento na agência chinesa, você tem que necessariamente ter realizado um estudo de dam break. Agora nós vamos avançar ao panorama português. Bem, figuram como entidades de apoio à fiscalização às atividades a Agência Portuguesa do Ambiente, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Autoridade Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Comissão de Segurança de Barragens. A legislação aplicável em Portugal, referente à segurança de barragens, ela foi determinada pelo Decreto-Lei nº 21, de 28 de março de 2018, e vai estabelecer dois instrumentos de atuação: o Regulamento de Segurança de Barragens e o Regulamento de Pequenas Barragens, o RSB e o RPB. Primeiro, vou começar pelo mais importante, o RSB. Ele é aplicado a barragens entendidas como de grande porte, com altura igual ou superior a 15 metros, ou com altura entre 10 e 15 metros, que condicione a existência de um reservatório com um volume superior a 1 hectômetro cúbico, ou seja, 1 milhão de metros cúbicos. Já o RPB, Regulamento de Pequenas Barragens, ele vai ser aplicado a barragens não enquadradas no regulamento supracitado, que compreendem estruturas com altura inferior a 10 metros, ou que têm altura igual ou superior a 10 metros, inferior a 15, mas que o reservatório ele tem uma capacidade volumétrica inferior a esse hectômetro cúbico, perdão, que significa 1 milhão de metros cúbicos. Já as barragens que possuem altura inferior a 2 metros, elas não entram nesses dois regulamentos, seja o RSB ou o RPB. Bem, as barragens construídas em território lusitano, elas vão ser classificadas em três classes distintas, a depender das características técnicas do barramento e do dano potencial oferecido a vidas humanas. Para determinar essa classificação, a gente faz basicamente uma conta, um cálculo matemático, onde Y é o número de edificações fixas no Vale Jusante, ou seja, o dano potencial oferecido a vidas humanas, enquanto que X são as características estruturais do barramento, dado pela altura e o volume do seu reservatório. Então a gente pode observar o quê? Que barragens classe 1, elas têm um DPA alto, um dano potencial alto, e são estruturas realmente grandes, barramentos grandes, seja por altura ou pelo seu reservatório. Já as barragens de classe 2, ou elas têm um dano potencial alto e aspectos construtivos menores, ou elas estão com dano potencial médio, entre 0 a 10, maior que 0, e até 10 edificações, que vai independer do seu valor de X, vai independer dos seus aspectos construtivos, ou, finalmente, há infraestruturas, instalações e bens ambientais importantes a jusante. Caso ocorra um desses três cenários, a barragem ela se enquadra em classe 2. Agora, caso o número de edificações fixas a jusante seja igual a zero, a barragem ela vai ter classe 3, ou seja, o DPA dela é nulo. Então, é uma barragem classe 3 que não representa risco a vidas humanas. Já em relação às situações de emergência, o RSB ele define a existência de dois planos de ação, sendo ele o interno e o externo. O primeiro ele vai ser elaborado pelo dono da obra, relativo à segurança reservatória e às AS. E aqui a gente tem uma diferença em relação ao Brasil, que as AS portuguesa, ela tem no mínimo 5 quilômetros de distância, enquanto no Brasil a gente está falando de 10 quilômetros. O segundo, o plano externo, ele vai ser responsabilidade do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Nas barragens de classe 1 do RSB, são exigidos ambos os planejamentos de emergência. Já de classe 2 para baixo, vão ser exigidos planejamentos simplificados de segurança. E no caso das pequenas barragens, abarcadas pelo RPB, Regulamento de Pequenas Barragens, em caso de emergência, o empreendedor ele simplesmente é incumbido de avisar aos residentes próximos da barragem e alertar a autoridade e o Serviço de Proteção Civil. Ou seja, ele só precisa fazer basicamente isso. O RSB ele promulga ainda a existência de um plano de observação, que vai reger a execução de inspeções visuais e análise do comportamento das estruturas.
Essa grandeza e metodologia do monitoramento, ele tá preconizado na norma de observação e inspeção de barragens, a portaria 847/93, e vai estar sempre sujeito à aprovação da Autoridade Nacional de Segurança de Barragens. Com base nele, para as barragens de classe 1, a autoridade vai ter o direito de realizar inspeções quando julgar oportuno, com vista, né, verificação da conservação da estrutura e as condições de manutenção e operação da mesma. Já quando a gente fala de RPB, de pequenas barragens, o dono da obra que vai providenciar a execução dessas inspeções visuais de modo anual, antes do período chuvoso, ou excepcional, após a ocorrência de circunstâncias excepcionais, e vai enviar esse respectivo relatório à aprovação da autoridade competente. Agora sobre o panorama japonês. Bem, o panorama japonês foi o mais difícil de encontrar porque a legislação japonesa, ela não foi ainda traduzida para o inglês em sua totalidade. Então, o que que eu pude pincelar para vocês? As barragens japonesas, elas encontram sob regulamentação da denominada Reverse Law, criada pelo Ministério do Desenvolvimento japonês e datada de 97. Em março de 2016, a gente também teve o Departamento de Água e Gestão de Desastres japonês, ele publicou o Guia para Inspeção Regular de Barragens, dividindo as barragens em 4 classes distintas: classe 1, 2, 3 e 4. E essas classes vão ser categorizadas quando o seu impacto no curso d'água e a sua finalidade, ou seja, nesse ponto, até onde eu encontrei, a gente não consegue associar um DPA nas barragens japonesas. Essas inspeções nas barragens, a depender da classificação delas, vão ser realizadas uma vez a cada 3 anos para a barragem de classe 3, uma vez a cada 5 anos para a barragem de classe 4, e para barragens classe 1 e 2 serão anualmente. O órgão fiscalizador japonês ele vai inspecionar o instalador da barragem, o empreendedor, com base na frequência das inspeções mencionadas. A notificação será dada pelo menos 2 meses antes da data de inspeção programada, ou seja, o órgão japonês ele notifica que vai fazer a inspeção e a partir dessa notificação, 2 meses após a notificação, o órgão japonês vai estar lá inspecionando a estrutura. A inspeção do órgão japonês ela vai ser focada no estado de conservação da barragem e o aspecto estrutural e de sua fundação. Nisso vão ser atribuídas 3 notas. Nota A, que a medida de melhoria imediata é necessária. Nota B, existem alguns problemas, mas não impactam a estrutura de maneira geral. E a nota C, no geral, não há problema. Obviamente, se durante a inspeção for indicada essa não conformidade, essa nota A, o empreendedor tem que realizar essa medida corretiva necessária o mais rapidamente possível. E após essa notificação, serão realizadas inspeções especiais. Se não for realizada, uma outra inspeção ocorrerá cerca de 1 ano após a inspeção anterior, seguindo os mesmos moldes, tanto para a classe 1 quanto para a classe 2, ou para qualquer outra classe 3 ou 4 vigente. Bem, como eu falei para vocês, eu não consegui encontrar muitas informações sobre a legislação japonesa, só que eu pude observar que existe uma legislação aplicada diretamente à mineração, chamada Mine Safety Law, só que, como eu falei, ela não foi traduzida ainda para o inglês, então eu não consegui trazer informações dessa legislação para vocês. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o panorama australiano. Antes de começar em si a falar sobre esse panorama australiano, eu gostaria de parar um pouquinho para falar sobre o UNCODE. O UNCODE é o Comitê Nacional Australiano de Grandes Barragens, que é responsável pelo desenvolvimento e emissão de diretrizes de boas práticas de segurança em nível nacional. É interessante falar que o UNCODE é uma associação não governamental, que tem um interesse técnico na promoção das melhores práticas no gerenciamento dessas barragens. Como as diretrizes mais importantes, a gente tem a diretriz sobre gestão de segurança de barragens, publicada em 2003, que mostra métodos para identificar quem seria afetado pelo rompimento da barragem e quem deveria ser responsável e envolvido em garantir que ações de segurança das barragens sejam realizadas. Além disso, ainda há uma outra publicação chamada Diretrizes sobre as Características de Consequência para Barragens, que fornece um método quantitativo consistente para classificar barragens de acordo com o dano esperado, ou seja, o seu dano potencial, caso ocorra uma ruptura. Essa diretriz foi atualizada a última vez em 2012, incorporando ainda limites para perda de potencial, os limites da perda potencial de vidas humanas, para a determinação das categorias de consequência.
É importante falar que essas diretrizes do Uncode são majoritariamente feitas para barragens de grande proporção, que aqui na Austrália é definida com barragens com pelo menos 10 metros de altura. Bem, agora sim vamos falar sobre a Austrália em si. Primeiro, a Austrália ela é composta por 6 estados e 2 territórios. 5 desses estados têm regulamentos de segurança de barragens, têm regulamentos específicos, sendo New South Wales, Victoria, Tasmânia, Queensland e Australia Capital. Só que é o seguinte, cada um deles tem seus regulamentos específicos, ou seja, eles dependem de seus próprios regulamentos documentados, que podem ou não ser baseados nas diretrizes da Uncode. A fim de exemplificação, em New South Wales, existe um regulamento de segurança de barragens, elaborado em 2019, que exige que os proprietários de barragens cumpram os regulamentos e padrões estaduais, como as diretrizes da Uncode. Em Victoria, por exemplo, também temos essa mesma situação, só que é um foco adicional e uma abordagem baseada em gerenciamento de risco, onde as empresas elas vão relatar anualmente o perfil de risco de suas barragens através de inspeções anuais e quais obras estão sendo realizadas para lidar com esses riscos. Agora, nós também temos na Austrália estados autorregulados. E isso porque as grandes barragens, nesses estados ou territórios que sejam, eles estão em grande parte sob a propriedade de uma única empresa governamental. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Dentro desses 6 estados e 2 territórios, a Austrália ela não tem uma legislação federal. Cada território vai ter a sua legislação ou até mesmo ser autorregulado. No caso, quando o próprio Estado ele é o responsável pela maior parte dos empreendimentos relacionados aos barramentos. Bem, saindo do panorama australiano, vamos agora para o panorama indiano. É importante falar que a Índia possui cerca de 5.745 barramentos. Isso é problemático, pois a Índia não conta hoje com uma legislação forte e robusta em relação às barragens. E o pior, cerca de 75% dessas estruturas elas foram construídas há mais de 20 anos. E por que ela não conta com uma legislação forte? Como a gente pode ver até pela questão dos estados autorregulados australianos, quando é o governo o responsável pela essas estruturas, acaba que gera uma morosidade no processo de regulatório. Como a gente pode ver aqui na Índia, dessas 5.675, ou seja, mais de 98%, são operadas pelo Estado. E como eu falei, por isso que gera essa morosidade em gerar sistemas regulatórios fortes, robustos. Bem, mas a Índia, coloquei a Índia aqui porque isso teoricamente está acabando. Existe uma nova legislação relativa às barragens, que na Índia é chamada de The Dam Safety Bill, que está sendo tramitada desde 2019 no Congresso indiano. Ela vai prever a constituição de duas organizações nacionais, o Comitê Nacional de Segurança de Barragem e a Autoridade Nacional de Segurança de Barragem. Além disso, essa Autoridade Nacional de Segurança de Barragem, ela vai implementar as políticas do Comitê Nacional e vai prover uma assistência técnica a um outro órgão criado, que serão as Organizações Estaduais de Segurança de Barragem, além de intervir em disputas sobre essas organizações estaduais. Essas Organizações Estaduais de Segurança de Barragem, SDSO, que basicamente seria, comparando ao Brasil, seria como a criação de uma FEAM do Rio de Janeiro, INEA. Essas organizações estaduais elas vão criar seus respectivos comitês. E esses comitês que serão responsáveis pela vigilância, inspeção, monitoramento das operações de manutenção e das barragens dentro de cada uma de suas jurisdições. Ou seja, você cria um comitê nacional, cria autoridades nacionais de segurança, que vinculadas a ela terão organizações estaduais de segurança, que por sua vez terão comitês que farão esse trabalho de vigilância, inspeção e monitoramento. Essa nova legislação, ela prevê que as barragens elas atendam às seguintes condições para de fato entrar em vigor: uma altura acima de 15 metros, uma altura entre 10 e 15 metros, desde que apresente reservatório acima de 1 milhão de metros cúbicos e comprimento de crista de pelo menos 500 metros, e
Nesse caso, os proprietários das barragens eles vão ser responsáveis pela construção, operação, manutenção e a supervisão das mesmas. Reparem que essa questão de altura ela é muito parecida com a legislação portuguesa e a legislação brasileira. E de fato, a Câmara indiana ela utilizou essas legislações para construir a sua própria. Agora, sim, essa questão, você pode observar que nesse primeiro momento, como estamos aqui, os proprietários das barragens, o dono do empreendimento, que é o responsável pela manutenção e supervisão das mesmas. E só que as inspeções das barragens, elas devem ser realizadas antes e após o período chuvoso, durante e após a ocorrência de terremotos, cheias, calamidades ou anormalidades na estrutura. E além disso, apenas voltando aqui, é importante falar, o que isso aqui está estabelecendo? Nós temos um comitê que vai fazer a vigilância e as inspeções, mas que, de maneira geral, a inspeção deve ser feita pelo dono da própria estrutura. O que, de certa forma, é muito parecido com o que ocorre no Brasil, onde a determinada empresa faz os seus relatórios periódicos de segurança de barragens, submetem ao órgão, e o órgão, a depender dos critérios ali estabelecidos, faz a vistoria. Aqui nós estamos falando a mesma coisa. O empreendedor vai fazer as suas inspeções, vai submeter ao órgão e, a depender de critérios específicos, esse órgão vai vistoriar a estrutura. Ah, voltando aos organizadores, aos empreendedores, as funções dos proprietários das barragens vão incluir preparar um plano de ação de emergência, realizar estudos de avaliação de riscos nesses intervalos regulares especificados e preparar um reporte sobre a segurança das estruturas por meio de um painel de especialistas. Ou seja, vão contratar especialistas para realizar um relatório periódico de segurança. Como eu falei, a legislação indiana, ela ainda é muito embrionária nesse sentido. Então, a lei prevê, inclusive, penas para aqueles que não forem cumprir essa nova lei, que será muito mais robusta. O projeto ele prevê dois tipos de infrações: obstruir uma pessoa no desempenho de suas funções, isso diretamente aos comitês, e recusar-se a cumprir as instruções emitidas na lei. E as penas serão prisão ou multa, e nesse caso a pena de prisão ela pode aumentar caso haja perda de vidas humanas. Bem, agora vamos falar sobre o panorama sul-africano. O arcabouço legal da África do Sul, em segurança de barragem, ele vai remontar da promulgação do National Water Act, criado em 1998, cujo objetivo seria a gestão de recursos hídricos no país e a preservação da qualidade das águas. O capítulo 12 do ato, em especial, ele dispõe sobre as diretrizes que os proprietários das barragens do país devem utilizar e as medidas que eles devem tomar, as medidas que devem ser tomadas por eles visando a manutenção da segurança das estruturas. As barragens de interesse abrangidas no capítulo 12 são aquelas chamadas de barragens com risco de segurança, cujos maciços ultrapassam a marca dos 5 metros de altura e possuem uma capacidade de armazenamento de líquidos superior a 50 mil metros cúbicos. Um barramento ele também pode ser enquadrado caso o ministro de Assuntos de Água e Floresta julgar adequado, baseando-se nas necessidades de proteção de pessoas, propriedades, qualidade de recursos hídricos, características do projeto e impactos socioeconômicos. Ou seja, já tem esse aí, você já engloba o DPA, o dano potencial associado. Em complemento ao ato, em fevereiro de 2012, o governo sul-africano publicou os Regulamentos de Segurança de Barragens, que por sua vez é administrado e coordenado pela instituição chamada Gabinete de Segurança de Barragem. De acordo com esse regulamento, você propõe que as barragens com risco de segurança elas sejam subdivididas em três grupos, categoria 1, 2 e 3, a partir do cruzamento de informações sobre suas dimensões estruturais e dano potencial associado. Após essa avaliação, as barragens com categoria 1, baseadas na categoria 1 com o cruzamento desses dados, devem ser realizadas monitoramentos ou inspeções em intervalos de tempo de 5 a 10 anos. Ou seja, as barragens de categoria 1 têm um dano potencial associado baixo ou dimensões estruturais pequenas. Então, acaba que o intervalo de inspeção é maior, de 5 a 10 anos. Já as barragens que categoria 2 e 3, o proprietário deve sempre providenciar uma análise de segurança inicial da barragem em um período de até 3 anos após o início da operação e realizar avaliações periódicas que não ultrapassem o intervalo de 5 anos.
Ou seja, no panorama sul-africano, o responsável por realizar essas inspeções é o dono da estrutura, que também é o responsável por cruzar os dados de dimensões estruturais e dano potencial associado e enviar para o Gabinete de Segurança de Barragens, que é o órgão regulador dessas estruturas. Criou-se ainda, com o Regulamento de Segurança de Barragem, a necessidade de elaborar um mapeamento de manchas de inundações, ou estudo dam break, para todas as barragens consideradas de risco. Bem, agora avançando, falando sobre o nosso último panorama, o panorama canadense, de certa forma vocês vão ver que o panorama canadense ele é extremamente parecido com o panorama australiano. Para começar, apenas como introdução, existem mais de 14 mil barragens no Canadá, com aproximadamente 1.000 categorizadas como grandes e registradas no iCode. As barragens no Canadá elas são de propriedade de governos federais ou provinciais, serviços públicos, municipalidades, empresas industriais e de mineração e distritos de irrigação. Ao contrário de alguns outros países, e assim como a Austrália, o Canadá não tem uma agência reguladora federal ou programa abrangente para orientar o desenvolvimento de requisitos para a gestão segura de barragens. Ou seja, a regulamentação das barragens canadenses é uma responsabilidade provincial barra territorial. E essas jurisdições têm a sua própria estrutura regulamentar. Elas que regulamentam e estimam diretrizes para informar os proprietários da barragem sobre suas funções, suas responsabilidades, o que é chamado de garantia de conformidade do barramento do empreendimento. E antes de qualquer estrutura de retenção de água ser construída ou modificada, o proprietário da barragem, isso para todas as províncias, tem que requerer autorização de acordo com os requisitos de cada autoridade reguladora. Como eu falei que é extremamente parecido à Austrália, algumas jurisdições podem confiar na legislação relacionada à gestão de recursos hídricos e fazer referência às melhores práticas da indústria publicadas pela Canadian Dam Association, que seria uma espécie de UNCODE. A CDA é uma organização voluntária formada na década de 80 e busca fornecer aos proprietários de barragens, operadores, agentes governamentais, um fórum nacional para discutir questões de segurança de barragens no Canadá. E dentre a sua publicação de maior impacto, utilizada por uma série de agentes reguladores provinciais, é o Dam Safety Guidelines, foi publicado a partir de 2007 e teve uma atualização em 2013. Bem, finalizando os panoramas internacionais, conforme prometido, vou falar um pouco sobre a questão do alteamento a montante. Apenas com um pequeno panorama, mais de 40% das principais barragens no mundo são alteadas a montante, de acordo com o inventário global composto por mais de 1.700 barragens. Dessas, as barragens alteadas a montante são envolvidas em 3/4 das falhas de barragens de rejeito já observadas. Como sabemos, o Brasil configura um dos poucos países do mundo a proibir o método de alteamento a montante, conforme a Lei 14.066. Além do Brasil, na América do Sul, nossos vizinhos Chile e Peru também proibiram esse tipo de alteamento. O Chile, a partir da década de 60. Já em demais países na União Europeia, esse método não é que ele seja impedido, mas ele é extremamente desaconselhável em áreas que apresentem sismicidade. Já no Canadá, como eu falei para vocês, a regulamentação das barragens ela vai ser sempre gerida pelas províncias. E você tem essas diretrizes nacionais de segurança publicadas pela Canadian Dam Association. Assim sendo, uma província ela pode escolher adotar as diretrizes do CDA ou não. No caso, a CDA ela desaconselha o alteamento a montante. Então, em províncias que utilizam o CDA como diretriz, o alteamento a montante ele também é proibido. Nos demais países que eu comentei, Austrália, Japão, China, África do Sul, outros países africanos, não há, inclusive a própria Índia, nessa nova legislação, não há nada a respeito do alteamento a montante, ou seja, esse método ele continua valendo nesses países. Os Estados Unidos, por sua vez, também se engloba nesses países é, que ainda não proibiram o alteamento a montante, mas já há movimentações no Congresso norte-americano para que esse tipo de alteamento seja proibido.
Bem, agora para finalizar, eu só vou apresentar esse quadro para vocês, compondo a síntese das informações que eu apresentei aqui. Claro que eu não vou repassar por esse quadro, porque seria repetir essa apresentação, a apresentação já ficou bastante extensa. Mas aqui, basicamente, eu modifiquei de Pereira e englobei alguns dos nossos países aqui apresentados, comparando com o Brasil. Isso em termos de requisitos mínimos para aplicação da legislação, responsabilidades, classificação da barragem, isso tanto para China, Índia, Portugal, Estados Unidos, assim como os tipos de inspeção, a periodicidade da inspeção, quem são os responsáveis técnicos pela execução, e em relação ao PAI-BM, o Plano de Agência de Ação de Emergências, eles são obrigatórios para quais barragens? Então, isso aqui é um quadrinho resumo dessa apresentação, vai estar disponibilizado na apresentação, quem tiver interesse pode ficar à vontade. Bem, isso é tudo. Aqui são as minhas referências bibliográficas utilizadas. Desde já, eu agradeço a atenção de todos vocês.